Muito boa noite, meus queridos amigos da rede. Vamos dar sequência no nosso estudo sobre a ansiedade, parte 4 agora. Se você ainda não viu as 3 primeiras aulas, está lá no meu canal no YouTube, A Mensagem da Cruz com Evandro Corrêa. Veja as 3 primeiras aulas, nos acompanhe e se inscreva lá se você ainda não é inscrito. Muito obrigado, queridos. Nesta noite eu quero passar de início uma receita infalível para vencermos a ansiedade. E o remédio é fé em Deus, o nosso Senhor. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Meus queridos amigos, nós precisamos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Só assim teremos fé e confiança no hoje e no amanhã. Vamos receber a palavra no coração, entender que ela é para a nossa vida, para a vida da nossa família, hoje e sempre. Só assim não seremos ansiosos. Mas tem pessoas, meus queridos, que são tão ansiosas, mas tão ansiosas para ter alguma coisa, que quando a conquistam, não conseguem nem desfrutar daquilo, porque a ansiedade já a levou a desejar outras coisas. Não é assim, meus queridos? É demais. E nós podemos ver nos dias de hoje que as pessoas de todas as faixas de idade são ansiosas. Criança, adolescente, os jovens, adultos e até a terceira idade. Veja só, as crianças, elas são ansiosas por aquele jogo, aquele brinquedo, aquele celular, né? Para estar com seus amiguinhos favoritos, aquela ausência da família, porque está trabalhando. Eu trabalho em escola e vejo crianças ansiosas por extremo. Os adolescentes também estão ansiosos devido à transição da fase de criança para adulto, também ansiosos por desejar aparelhos eletrônicos, roupa, a moda do momento, ansiosos. Os jovens também estão pelo primeiro emprego, o estudo, o namoro, as roupas, o carro, o primeiro carro, né? A carta de motorista, o celular de último modelo. Os jovens estão ansiosos em excesso. Os adultos também são ansiosos, meus queridos, para ver a criação dos filhos como está, o medo de perder o emprego e o sustento da casa. Os adultos estão ansiosos para ter uma velhice tranquila e saudável pela aposentadoria, né? Estão ansiosos devido à crise econômica do país e muitos outros motivos. Os idosos também são ansiosos por causa da saúde, né? O medo da morte, ou quando será a morte, os filhos como estão, a criação dos netos. Os idosos estão ansiosos, né, meus queridos? A ansiedade, meus queridos amigos, é como ser crucificado entre dois ladrões. De um lado, o remorso do passado e do outro, a preocupação do futuro. E nós ansiosos no meio entre o passado e o futuro, desperdiçando o presente, né? Você sabe o que é ansiedade no grego original? Estrangulamento. É assim, né? A ansiedade nos aperta, nos sufoca, tira o nosso vigor, a nossa força e fazemos as coisas sem pensar, né? E você sabia que 70% das nossas ansiedades com o futuro acaba não acontecendo? 24% acontece, mas acabam sendo resolvidas com tranquilidade. E apenas 6% acabam em perdas ou em lutas prolongadas, que no final acaba se tornando lições para o segmento da nossa vida, né, queridos?
meus queridos amigos, não tragam as preocupações do futuro para o presente, porque a maioria delas nunca vão acontecer. Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se tudo, meus queridos, coopera para o bem, então eu não tenho que me preocupar se vai dar tudo certo ou errado. No final, vai cooperar para o bem, né, queridos? Graças a Deus. Uma frase aqui de George Miller: o começo da ansiedade é o fim da fé. É bem assim, né, meus queridos amigos? Os nossos problemas jamais vão pegar Deus de surpresa, meus queridos. Você acha que os seus problemas estão fora do controle de Deus? Poxa, Ele mesmo que mede o céu a palmos, as águas dos mares, coloca na palma das suas mãos, dá ordem ao vento, ao mar, ao sol, à terra, que o obedecem. Deus que sabe quantos fios de cabelo temos na cabeça, criou o universo apenas com palavras. Ele que tem poder sobre a morte, o diabo, as enfermidades, até mesmo poder sobre o tempo. Esse mesmo nosso Deus não pode cuidar da minha e da sua vida, meus queridos? Nós precisamos pensar nisso, hein? Deus, meus queridos, está no controle do nosso presente e do nosso futuro. Não há o que temer, meus queridos amigos. Os pensamentos preocupados podem até passar pela nossa mente, mas o que eles não podem é permanecer na nossa mente. Jesus, meus queridos, Ele não nos deixou uma sugestão, mas deixou uma ordem: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem gente, meus queridos, que fica preocupado com o que os outros vão pensar dele. Misericórdia, meus queridos. Viva da maneira que te faz bem na presença de Deus. Não se importe com o que os outros vão pensar de você. Jesus também foi criticado pelos fariseus e diziam que ele tinha um espírito imundo. Que absurdo, né? Mas Jesus nem se preocupou com eles, mas continuou fazendo a sua obra. Outra coisa, meus queridos, não tenha medo de falhar. Nós somos humanos, meus queridos amigos. Errar é uma oportunidade de aprendermos. Nós não temos como acertar sempre. Para que então nós vamos ficar ansiosos, meus queridos? Mas e aquela resposta que eu estou esperando amanhã, se for um não? Muitas vezes, um não é uma grande bênção. É Deus nos livrando de problemas. E eu quero dizer que nós sempre teremos novas oportunidades. Aleluia. Grande erro, meus queridos, é se preocupar com o que não está sob o nosso controle. Você e eu temos o controle do dia de amanhã? Logicamente que não, né? Nós precisamos então, meus queridos, resolver o que Deus deixou para que nós resolvêssemos no dia de hoje. O dia de amanhã a Deus pertence. Eu quero agora comentar com os queridos amigos sobre um filme antigo que eu assisti, onde que a postura de um personagem, o personagem principal, me marcou bastante. Tratava-se de um senhor, é uma ilustração, hein? E esse senhor, ele era imortal. Ele tinha no filme uns 4.000 anos. Mas, bem, parece que ele não era tão imortal assim, né? Pelo menos no seu corpo físico. Porque com 4.000 anos, mas ele já era um senhor velho, né?
mas o espírito dele era de um jovenzinho. Bem, em primeiro lugar, esse senhor se parece conosco, né? Espírito jovem, mas o corpo se deteriorando, né? Esse senhor, ele estava com uma de suas netinhas, aguardando a chegada de um elevador. Então a netinha disse: Vovô, o elevador vai chegar em 38 segundos. O vovô, então, o imortal, respondeu a ela: Precisamos, então, fazer alguma coisa nesses 38 segundos, né? Podemos ver se a gente arruma alguma coisa para brincar. Vamos brincar, minha netinha, assim que ele fez. Não vamos perder tempo preocupados com esse elevador. Para um senhor de 4.000 anos querer aproveitar 38 segundos para brincar com a netinha, é alguém que valoriza o tempo, né? Que não é ansioso com o futuro, né? Será que nós não temos perdido tempo demais com coisas vazias que nada nos acrescenta? Ou ansiosos, preocupados demais com o futuro? Esse senhorzinho é um bom exemplo, né? Valorizar o presente e não se preocupar com o futuro. Nós precisamos aproveitar o tempo que temos, porque esse que é a nossa vida, é o presente e não o futuro. Meus queridos. Lucas capítulo 12, versículo 25. E qual de vocês, estando ansiosos, pode acrescentar 1 hora na sua vida? Impossível, né? Salmos 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Aleluias. Olha só, quando a ansiedade já me dominava, o Senhor nos consolou, o Espírito Santo nos consola e traz alívio para a nossa alma aflita. Que bênção. Salmo 56, 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. É bem assim, né, meus queridos? Lógico que tem situações na nossa vida que nós ficamos com medo, né? Mas neste momento nós precisamos recorrer ao Senhor em oração, confiar no Senhor, porque Ele é fiel. Quero falar de um outro tópico agora. A TV e a internet, os grandes causadores de ansiedade. Na TV, nós vemos notícias ruins, violência, corrupção, a política cheia de problemas, guerra, tantas tragédias. Tudo isso causa muita ansiedade. Alguns, meus queridos, são extremamente ansiosos com o seu time de futebol, né, pelo seu esporte, pelo seu partido político, são extremamente ansiosos. Nós precisamos ter cuidado, meus queridos, com o que gostamos e o que vemos na TV. Agora, falando de internet, é só o Senhor na causa. Na internet nós só vemos pessoas nas redes sociais ostentando beleza, riqueza, poder e glória. E nós, se não temos o que mostrar, nós nos frustramos. Se ninguém curtir aquela foto que postamos ou o vídeo, nós ficamos tristes se ninguém comentar. A internet, assim como diversas criações humanas, ela pode ser muito útil para a nossa edificação, mas pode também, meus queridos, ser muito ruim se for mal utilizada ou mal interpretada. É bem assim, né? A internet é muito bom, mas nós só vemos pessoas desfrutando de riquezas, mas por dentro elas estão tristes, amarguradas, depressivas. E aí só fica mostrando a fachada, a beleza da vida, mas por dentro estão sofrendo.
né? E aqueles que seguem acham que a pessoa está por cima de tudo, né? Veja quando se trata de artista, né? Aquele humilde morador da periferia, quando vê o artista, o cantor, o jogador de futebol, cheio de riqueza e de fama, vê eles ostentando e ele naquela humildade, pobreza, não tem nada, fica triste, amargurado, depressivo, por não ter o que mostrar. Não podemos deixar se levar por essas coisas do mundo, meus queridos. Confiemos em Deus, saber que a maior riqueza que nós temos é Jesus Cristo, é a palavra de Deus na nossa mão, não essas coisas do mundo, meus queridos. Amém, meus queridos? Aqui então nós concluímos esta aula e na segunda-feira nós estaremos reunidos para a última aula sobre a ansiedade, meus queridos. Muito obrigado por nos acompanhar. Deus abençoa e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.